Povo lindo! Graça e paz, uma boa noite de salvação, um bom dia ou uma boa tarde, não sei o horário que você vai estar assistindo esse vídeo, mas que Deus te abençoe, que Deus te proteja. E eu estava agora há pouco aqui, eu estava meditando numa passagem muito conhecida, né? Mas que para cada pessoa Deus tem uma revelação diferente, para cada pessoa Deus mostra de forma diferente. Eu estava aqui analisando que os grandes homens da Bíblia, os homens que se tornaram conhecidos em Cristo Jesus, os grandes homens que se tornaram profetas de Deus, homens de Deus, eles eram o menor da casa. Eles eram considerados um ninguém na vida. Todos os grandes homens. Eliseu, por exemplo. Eliseu, quando ele foi chamado a ser profeta, ele estava trabalhando numa junta de boi. Quando Elias o encontrou e disse, vamos? E ele deixou lá a junta de boi dele e prosseguiu juntamente com Elias. O Samuel, ele foi deixado a mãe, né, foi o voto de entregar ele ao Senhor ainda logo assim que desmamado, criado na casa do sacerdote Eli. E virou um grande homem, a qual Deus o escolheu para ungir Saul a rei. Saul sendo rebelde, Deus manda quem? Samuel ungir Davi como rei. Davi agora um menino tão frágil, um menino tão sem... Não vamos dizer frágil, um desconsiderado pelos seus irmãos. E quem é que os desconsideravam tanto assim? Eram os estranhos? Não. Éramos da própria casa. Sim. Quando Deus chamou Samuel e disse para Samuel, vá à casa de Jessé, ungir um de seus filhos a rei, Samuel pensou consigo, e agora Deus, se Saul souber que eu fui ungir um outro rei, Saul certamente vai me matar, mas Deus tem suas estratégias e diz o seguinte, vá fazer um sacrifício para mim. E chegando lá, Samuel para ungir Davi, o pai de Davi até se esqueceu que ele tinha um outro filho. Porque aparentemente, para ser um rei, teria que ser um homem com uma boa estatura, uma boa aparência física, né? E ele então chamou justamente os seus filhos, a quem aparentava ser homens de grande valor aos seus olhos, homem com capacidade extrema. E se Samuel não perguntasse por Davi, Jessé não teria o apresentado. Você já parou para perceber isso? Que Jessé passa todos os seus filhos, Eliabe, Abinadab, e vai passando de todos eles, e Deus vai dizendo para Samuel o seguinte, não Samuel, não é este. E quando Samuel vendo que não tinha mais nenhum, qual era de Jessé? Olha, eu ainda tenho mais um filho. Não. O Jessé até esqueceu que existia o menorzinho. Ei, pequenininho, é você que Deus quer chamar, amada. É você que Deus quer trazer para fazer grandes coisas. Aquele que os seus familiares não dão nada por você, aquele que os seus irmãos te botou para fazer as coisas menos interessantes. É você mesmo que Deus vai chamar você e vai se surpreender a muitos como foram surpreendidos diante de Samuel quando Davi chegou. Então Samuel pergunta, ué, Jessé, acabaram-se seus filhos? E ele disse, não, ainda tem um menor, mas ele é tão pequenininho, está no campo apacentando as ovelhas. E qual foi a reação de Samuel? Ninguém come nessa casa até Davi chegar aqui. A promessa que Deus tem para você, ninguém vai tirar. O projeto que Deus tem para você,
o Abinadab, o Eliabe, não vai pegar. Ainda que sejam grandes nas suas alturas, ainda que sejam de aparências nobres, mas o que Deus tem para você será só seu. Então o irmão de Davi sai correndo no campo e chega lá e acha o quê? Davi estava fazendo o quê? Trabalhando. Deus não quer preguiça na obra dele. Todos os grandes homens estavam no trabalho quando Deus chamou. Quando Deus chamou Pedro, Pedro estava fazendo o quê? Trabalhando. Quando Deus chamou Davi, estava trabalhando. Quando Deus chamou o profeta Eliseu estava trabalhando. Deus quer alguém que tenha força de vontade e coragem para fazer. E quem Ele escolhe não é quem nós queremos, não é quem eu quero, nem quem você quer. Ainda que os da sua própria casa esqueçam de ti, todavia eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Porque Jessé não lembrava mais de Davi, mas existe um Deus no céu que tinha um grande projeto para Davi e ninguém sentaria à mesa antes que Davi chegasse. E então eles com fome imediatamente chegaram no campo. Imagina, tá lá Davi cuidando de suas ovelhinhas e de repente Davi vem buscar você e vão embora logo porque tem um homem lá em casa que diz que ninguém senta para comer sem você chegar. O que será de tão importante tem sobre você? E diante de seus irmãos, Samuel derrama o óleo precioso sobre a cabeça de Davi, ungindo-a. E a partir daquele dia o Espírito Santo de Deus se apossou de Davi, se apoderou de Davi, de tal forma que Davi matou um urso que tentou comer as suas ovelhas, Davi matou um leão com suas próprias mãos. E certa vez, quando Davi ia levar queijo para o rei Saul e comida para os seus irmãos que estavam na guerra, porque Davi era tão pequeno que ele não poderia ainda guerrear, segundo a Bíblia, ele era um menino ruivo, imagina, um de pintinho no rosto, um menino de cabelinhos vermelhos, e ele chega no campo e ouve alguém afrontar o Deus que ele servia, o Deus a quem ele conhecia. E quando ele chega para falar para seus irmãos, qual foi a resposta dos seus irmãos? Vai para casa, o que você está fazendo aqui? Vai embora, aqui não tem espaço para você. Você é muito pequeno para isso, você não tem capacidade, o gigante vai te matar. Mas Davi fala, eu irei e vencerei o gigante. Davi foi e voltou com a resposta. Voltou de lá com a bênção, a ponto de causar uma inveja tão grande em Saul, e Saul querer perseguir Davi a ponto de querer tirar a própria vida de Davi. Ei, José também foi assim, viu? José foi tirado de casa, da própria casa, por ciúmes e inveja de seus irmãos por causa de uma túnica. Uma túnica que seu pai deu para ele causava tanta inveja. Eu não sei o que Deus tem dado para você que tem causado inveja em muitas pessoas, eu não sei. Mas querendo os irmãos de José ou não, ainda que o trajeto seja doloroso, porque eu me perguntava certa vez, por que é que José, sendo um servo de Deus, teve que passar por um processo tão doloroso? Ser vendido pelos seus irmãos, ser jogado num poço primeiro, né? Depois ser vendido e parar no Egito como escravo de escravos, ser trabalhar na casa de Potifar, uma inveja, uma calúnia, por José não abrir mão da verdade, da sinceridade ao Senhor, lançaram José na prisão inocentemente, mas mesmo lá dentro da prisão, Deus estava com José. E uma coisa que eu aprendo, tudo que nós vivenciamos, o nosso Deus está vendo. Tudo que você vive, tudo que você passa, tudo que você enfrenta, não pense que está passando despercebido, que não está. Para tudo, Deus tem um propósito.
E eu entendi que para José chegar a ser governador do Egito, ele tinha que chegar no Egito. E de que forma José chegaria no Egito? Deus tem suas estratégias. Precisou ser escravo para se tornar governador, né? Moisés foi tirado da própria mãe para ser levada, para ser criado dentro do palácio. E então Deus, com um propósito, pega quem? Moisés naquele cestinho, e Deus prepara quem? A filha de Faraó para cuidar de Moisés. E como que não bastasse, então agora a filha de Faraó é obrigada a contratar uma ama, né, para Moisés, para amamentar Moisés. E quem amamenta Moisés? A própria mãe de Moisés. E ainda recebe um salário por isso. Não se preocupe com quem tem tentado te dar prejuízo. Tudo que foi tirado de você voltará para ti, ainda com recompensa. O que tiraram da mãe de Moisés, o que tiraram dela, voltou para os braços dela. E ainda com recompensa, com um salário para ela amamentar o filho que era dela. E para Deus, o propósito de Deus era o quê? Eu vou levar Moisés para dentro do palácio para que Moisés fique por dentro de tudo. E depois Deus levanta quem está dentro da própria casa para libertar o povo dele. Se pararmos para entender Deus, às vezes nós pensamos que somos malucos, porque Deus faz coisas que nós nunca pensamos que poderia acontecer. Quem diria que Moisés um dia se levantaria de tal forma e libertaria o seu povo, depois de ser tirado do seu povo? Tudo tem seu tempo e sua hora. Ei, não se preocupe, vai chegar a nossa vez. Estamos na fila da promessa. Está preocupado porque não gritou ainda o número da sua senha? Vai chegar a sua vez. E quando a sua vez chegar, vai causar espanto em muita gente. Quem te viu e quem te vê, hoje pode então dizer: olha, você não é o mesmo. Estava caído e derrotado, mas por Deus foi exaltado. Deus vai virar seu cativeiro. Deus é o Deus do impossível. Quem te viu chorando hoje te vê sorrindo. Quem te viu sofrendo hoje te vê vencendo. Quem te vê caído, triste e humilhado, vai ter que ver de pé e por Deus exaltado. E quem te viu lutando em sofrimento e dor, olha pra você e vê um vencedor. Quem te viu calado sem motivação, vê que você tem uma nova canção. Quem olha pra você tem que dizer: quem te viu e quem te vê. Que Deus te abençoe, que o seu dia seja abençoado, seja agraciado com a presença de Deus, sua casa, sua família seja protegida. Um forte abraço.